Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito específico e especial, a prova de crises, dicas de como usar o digital e faturar durante essa época de pandemia. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa hoje então com a Dani Almeida, que é jornalista e especialista em redes sociais. Tudo bem, Dani? Seja muito bem-vinda ao ND, boa noite. Oi, boa noite, Roberta. Obrigada, agradeço pelo convite. Falar sobre esse novo setor que está se formando, a gente percebe, né, Dani, que é grande a percepção entre os empreendedores de que as redes sociais elas podem e estão ajudando muito a aumentar o faturamento, principalmente nessa época de pandemia. A gente vê muita gente utilizando lives de todos os tipos, em todos os momentos, de todos os assuntos. Agora, será que o empreendedor sabe utilizar essa ferramenta? Ou será que é uma ferramenta, às vezes, desperdiçada por falta de conhecimento? Pois é, com o aumento de vendas online, né, a gente está num momento em que só sobrou praticamente online para a gente vender como empreendedor. E aí criou-se essa consciência finalmente de que não dá mais para adiar, tornar a minha empresa digital, eu mesmo entrar, ser a imagem do meu negócio no digital. Então, já é um ponto positivo aí para a gente. A gente viu um aumento de 209% nas vendas online em todo o mundo. No Brasil, esse índice está em cerca de 40%. Então, pelo menos as pessoas têm essa consciência. Agora, as redes sociais, nesse papel de vendas online, elas são uma ferramenta poderosíssima e a gente vê casos e casos e casos de pessoas que estão entrando agora, mesmo no meio da pandemia, e estão conseguindo faturar por meio das suas redes sociais. Teve, inclusive, o caso de um senhor já idoso que viralizou no meio das redes sociais. E em poucos dias ele atingiu mais de 70 mil seguidores, filas de pessoas para comprar na loja dele, era uma loja de plantas. E esse é só um caso para ilustrar o poder das redes sociais. A gente vê muitos e muitos casos. Agora, infelizmente, respondendo a tua pergunta, não. As pessoas não estão preparadas. Eu vejo muita gente assim perdida de como que eu uso a rede social, que tipo de conteúdo que eu posto, qual que é a melhor rede social para o meu negócio, como que eu atraio o cliente. Então, são muitas as dúvidas desse público ainda, e o despreparo ainda é grande também, infelizmente. Eu acho, né, Dani, que a pessoa também conhecer todas as redes sociais, a gente está falando não só de Instagram, a gente está falando de vários tipos de rede. Não dá, às vezes, para você fazer o mesmo conteúdo, porque são públicos diferentes, né? Às vezes, eu acho que o grande desafio e até os erros acontecem porque as pessoas desconhecem o público da sua plataforma, certo? Certo, tem um pouco disso, de cada plataforma ter um perfil diferente, mas eu iria além, que é, muitas vezes, você está numa plataforma, está navegando na plataforma X, e lá a tua intenção de consumo de conteúdo, o jeito que você gosta de consumir conteúdo, ele acontece de uma maneira. Em outra plataforma, já tem um outro objetivo. Quem está navegando ali naquela outra plataforma tem o objetivo de consumir conteúdo de uma outra maneira. Então, sim, isso que você está falando é importantíssimo. Eu vejo muitas pessoas e muitos negócios focando toda a sua energia. E aí, quando a gente fala energia, a gente fala de tempo, a gente fala de dinheiro, né? Então, a mesma coisa que você rasgar tempo, você rasgar dinheiro, foca numa só plataforma e aí não consegue resultado e muitas vezes fica com essa ideia errada de que rede social, na verdade, não dá resultado. E não é isso, é porque não tem uma estratégia por trás. Como você mesma falou, eu conheço pessoas que se surpreenderam indo para uma plataforma de vídeos, por exemplo, e vendendo roupa. Eu tenho casos de alunas, por exemplo, que triplicaram aí o seu quadro de funcionários em plena pandemia, achando que não ia falar roupa, é uma coisa talvez, né, não é uma primeira necessidade, e começou um trabalho mais forte nas suas redes sociais e conseguiu triplicar o quadro de funcionários, saindo de um espaço de 150 metros quadrados para um espaço de 500 metros quadrados. Então, quando você usa a sua rede social de forma estratégica, você escolhe em qual lugar que eu vou estar, em qual público que eu vou atingir por meio dessa plataforma, o resultado é infinitamente maior.
Agora, dentro desse assunto ainda, Dani, quais então os principais erros que as pessoas cometem? Às vezes é, de repente, ao invés de postar um vídeo, postar só foto, sempre bater na mesma tecla, deixar o consumidor chateado, cansado, sempre com a mesma forma de conteúdo. Quais os principais erros? Bom, vamos pensar que o consumidor ele vai para as redes sociais a princípio, né, para buscar entretenimento ou para buscar conhecimento. E muitas vezes quem usa as redes sociais se esquece disso e acaba gerando um conteúdo ali que eu falo, né, que é um conteúdo muito panfletário, um conteúdo vendedor demais. É lógico que é importante a gente vender, é uma ferramenta importantíssima para venda, mas antes de tudo você precisa lembrar que o teu consumidor, a sua audiência na rede social, ela vai em busca de conhecimento ou de entretenimento, de inspiração, muitas vezes, de buscar um conteúdo positivo. E eu vejo que as pessoas não têm essa consciência. Muitas vezes só faz aquele conteúdo que é venda, 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 venda. Então, esse é o primeiro erro que eu vejo. Não saber que tipo de conteúdo postar e querer fazer a venda de uma forma forçada ali. A gente precisa lembrar que quando a gente vai para uma rede social, a gente quer se comunicar com outras pessoas, né? Com mãe, pai, marido, esposa, primos, sobrinhos, enfim, a gente quer se comunicar com outras pessoas e não com logos. Esse é um outro erro que eu vejo. Então, a pessoa vai e começa a fazer um trabalho ali no Instagram, muito com uma cara de uma empresa. Quando você tem uma comunicação humanizada, ou seja, você tem o dono daquele negócio, sendo a imagem da sua empresa, do seu pequeno negócio, numa rede social como Instagram ou como YouTube, não importa, essa conexão é muito maior com a sua audiência, porque é uma pessoa e não é uma logo. Então, tem essa questão também. Muitas vezes, não tem um dono ali disposto a aparecer, ok, mas tem outras formas de você trazer esse fator humano para a sua comunicação. Então, primeiro erro, a questão do conteúdo. Segundo erro, não ter uma comunicação humanizada. Terceiro erro, não saber como atrair o seu cliente, o seu público-alvo. Então, posta ali qualquer coisa que não está conectado com o seu público-alvo, com o seu cliente, e com isso acaba não conseguindo reter aquela audiência, nem atrair e nem reter, porque de repente eu chego na sua rede social, né? Ou chego no seu Instagram, no seu YouTube, no seu canal, num aplicativo como Telegram, como WhatsApp, não tem um conteúdo com o qual eu me conecto, eu não vou te seguir, eu não vou ficar ali só porque você está gerando conteúdo. Isso acaba sendo muito frustrante. Então, quanto mais eu conheço o meu público-alvo, quanto mais eu sei as estratégias para atrair e reter esse público-alvo por meio do conteúdo, mais eu vou ter sucesso, mais eu vou acabar vendendo por meio das minhas redes sociais. Então, não conhecer o seu público-alvo e não saber exatamente como vender, porque muita gente acha que é só postar que vai vender automaticamente. Não, você tem algumas estratégias ali de conteúdo, estratégias para você usar ferramentas, tanto no Instagram quanto no YouTube, não importa a plataforma. Existem estratégias para você vender por meio das redes sociais, não é só sair postando. Postar é maravilhoso, é necessário, você tem que gerar um conteúdo e o seu conteúdo ele gera valor ou ele gera venda. E muitas vezes ele gera venda por conta do valor que você criou por meio do seu conteúdo, tanto no seu serviço quanto no seu produto, não importa o que você venda. Eu acho que um ponto importante aí nesse quesito, né, Dani, que você está falando, é a questão da constância. Não dá para a gente postar numa segunda-feira e depois daqui a um mês só você postar. Você precisa ter uma constância para atrair esse público. Agora, antigamente, bem no início lá do Instagram, por exemplo, era muito comum a gente ver as pessoas comprando seguidores ou comprando curtidas. Hoje, né, mudou o sistema, a gente sabe que isso não adianta mais, ou seja, o número de seguidores não quer dizer, talvez, que eu tenha um engajamento com o meu público, que é o que eu preciso ter para vender. Hoje, quais são as estratégias, então, que são utilizadas para eu atingir o público que eu quero? Porque eu posso estar atingindo 100 mil pessoas que não são o meu público, ou seja, eu não vou vender, eu não vou chegar a alcançar o meu objetivo. Como, então, que o empreendedor hoje conseguiria traçar uma estratégia e chegar no ponto crítico ali na ferida e resolver o seu problema? Ótimo ponto, porque engajamento, ou seja, o quanto as pessoas interagem com o seu conteúdo, costuma ser exatamente uma amostra de que você não está
ou com a comunicação adequada para o seu público-alvo, ou que você não está com o seu público-alvo na sua rede social. Então, o engajamento é o primeiro sintoma ali de que tem alguma coisa que não está legal. E sim, isso que você falou, não adianta comprar seguidor, não adianta comprar curtida, porque quanto mais você faz isso, você deixa de aparecer para quem importa, ou seja, você vai deixar de vender. A mesma coisa que uma banda se apresentar num estádio vazio. Então, você vai gerar lá conteúdo e ninguém vai ser atingido por aquele conteúdo. Então, de forma prática, a primeira coisa é você usar ferramentas. Existem ferramentas gratuitas que você pode usar para fazer uma pesquisa do seu público-alvo, para te dar um exemplo. E muita gente pula esse passo. Quando eu pulo esse passo, eu fico sem saber o que postar. Então, segundo passo, fazer um planejamento de conteúdo alinhado com o seu público-alvo. E aí, esse conteúdo, você tem uma série de estratégias para trazer as pessoas a participarem do seu conteúdo. Muita estratégia que a gente chama muito de chamada para ação no seu conteúdo, que é convidar a sua audiência a participar. Seja daquele post no Instagram, seja do Story, seja num vídeo no YouTube. Então, existem técnicas para você fazer essa chamada para ação num momento estratégico ali do teu conteúdo, mas só de você fazer a chamada para ação, isso aumenta demais o seu engajamento. Porque é a mesma coisa que eu entrasse num elevador, né? Se a gente entra no elevador, estamos eu e você ali conversando. Ninguém puxa a conversa, aquela frase, mesmo aquela frase batida, né, Roberta, de puxa, tá quente hoje, tá frio hoje, não é? Ai, que chuva! Então, ninguém não vai ter conversa. Então, a chamada para ação é extremamente poderosa. E gerar conteúdos compartilháveis é outra dica que eu posso deixar aqui. Então, conteúdos que a sua audiência vai querer compartilhar, vai lembrar de alguém e vai falar, puxa, eu preciso mandar esse post, eu preciso mandar esse vídeo para tal pessoa, porque eu achei a cara dela, ou, nossa, eu estava precisando ver isso, eu vou mandar para um amigo. Então, conteúdos compartilháveis e chamada para ação já são duas grandes ferramentas aí para você melhorar o seu engajamento logo, para você vender mais por meio das suas redes sociais. Ok, eu sei que o papo tá bom, mas a gente vai rapidinho para o intervalo, então, e na sequência a gente fala mais sobre como usar o digital e faturar durante a pandemia. Só um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as dicas de como usar o digital e faturar nessa época de pandemia. E sobre esse assunto a gente está conversando aqui com a Dani Almeida, que é jornalista e especialista em redes sociais. Dani, a gente estava falando sobre as estratégias, sobre os tipos, né, de redes sociais. De que forma que a gente consegue, o empresário consegue definir o público-alvo, como traçar exatamente o perfil desse público para ele não sair atirando para qualquer lugar e, de repente, não atingir o seu objetivo? Certo. Primeiro passo é você entender qual que é a sua estratégia para ganhar dinheiro nas redes sociais, principalmente a curto prazo e a médio prazo. Então, de repente, a curto prazo, eu quero vender um serviço ou um produto. A médio prazo, eu quero vender cursos sobre aquele produto ou aquele serviço. Só para a gente dar um exemplo aqui. Então, eu preciso chegar em qual que é o meu cliente ideal para esse produto e serviço e, posteriormente, para esse treinamento. Vamos usar como exemplo. Qual que é o meu cliente ideal? Bom, eu tenho uma ideia ali do meu cliente ideal. Segundo passo é você fazer uma pesquisa usando ferramentas gratuitas. Existe uma ferramenta gratuita, posso deixar o nome aqui, chama Google Forms, é uma ferramenta do Google na qual você faz uma pesquisa gratuitamente. É só buscar na internet, você encontra essa ferramenta. Você, a partir dessa ferramenta, cria uma pesquisa para conhecer melhor a sua audiência. Criei essa pesquisa, eu vou divulgar essa pesquisa em alguns lugares. Então, se eu tenho uma lista de e-mails, se eu tenho algumas pessoas no meu WhatsApp, se eu tenho grupos de Facebook que eu participo, onde esse cliente está ali, muito provavelmente. Então, vou divulgar essa pesquisa. Quando eu recebo o resultado dessas pesquisas, eu vou ler tudo isso, eu vou empacotar tudo isso, eu vou criar, vou traçar ali um perfil único do meu cliente, que é esse cliente ideal que a gente está falando. Então, eu vou conhecer todas as dores que a gente fala dele em comunicação. Então, quais são os problemas que esse público enfrenta? Porque o meu produto, o meu serviço precisa resolver aquele problema, certo? Então, quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as vontades, quais são
os desejos desse público. Tudo isso no papel, aí eu vou transformar em conteúdo para as minhas redes sociais. Então, a partir desses problemas, desses desejos, eu vou transformar isso em conteúdo. E aí tem uma série de ferramentas para a gente atrair esse público-alvo. Primeiro é o seu conteúdo, certo? Então, primeira forma de você atrair o seu público-alvo vai ser um conteúdo assertivo, aquele conteúdo que você conhece, você sabe o que o seu cliente está pensando. A segunda ferramenta podem ser, inclusive a segunda ferramenta pode ser, inclusive, o anúncio na rede social. Porque hoje em dia você tem uma competição muito grande na rede social. É muito difícil você aparecer só no que a gente chama de orgânico, né? Que são as ações ali não pagas. Então, primeira coisa, você reservar uma verba da sua comunicação para fazer anúncios nas redes sociais e buscar esse cliente. E de quanto seria o mínimo dessa verba, Dani, para realmente dar um resultado? Depende muito do seu produto, do seu serviço. Eu conheço gente que com R$50 num anúncio já vendeu milhares de reais. Então tem que testar. O que eu sempre aconselho? Começa testando com pouca verba. Começa ali com uns 20, 30 reais, 50 reais. Pega um post que deu muito certo, que você viu que deu muita curtida, que deu muito comentário, que as pessoas gostaram muito, que trouxe muitos seguidores para o seu Instagram, por exemplo, e anuncia aquele post para trazer mais gente para o seu Instagram. Ou para vender. Então, você pode anunciar o post tanto para trazer seguidores, quanto para trazer venda mesmo, especificamente. E aí você tem toda a plataforma de anúncios para redes sociais, que a gente chama de Facebook Business, né? Então, que é um centro dentro ali do Facebook, mas você anuncia para tudo, para Facebook, para Instagram. Existe também a plataforma de anúncios do YouTube, na qual você pode fazer a mesma estratégia. E aí, cada plataforma é uma estratégia, um passo a passo diferente, mas anúncio cada vez mais importante você ter uma verba separada. Só que o anúncio sozinho, sem o conteúdo, sem esse passo a passo que a gente falou antes, não funciona. É quase como você rasgar dinheiro. Tem que usar uma estratégia, na verdade, né? A gente vai para um rápido intervalo e volta já já para falar um pouquinho mais sobre as dicas de como usar o digital e faturar durante a pandemia. É um minutinho, não sai daí, é rapidinho, volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as dicas de como usar o digital e faturar durante a pandemia. Sobre esse assunto a gente está conversando hoje com a Dani Almeida, que é jornalista e especialista em redes sociais. E aí, Dani, é o seguinte, no início do programa a gente falou como que o empreendedor pode utilizar as redes sociais para ajudar no seu faturamento. Agora, se for mal utilizado, as redes sociais também podem enterrar o negócio? A gente tem alguns casos que realmente a empresa acabou tendo um problema ali de atendimento ao consumidor. Então, tem que ter muito cuidado quando for atender o consumidor ali no público, principalmente, porque as coisas têm uma proporção diferente. Então, um conselho é cuidado ao terceirizar a sua rede social, ao colocar, eu sei que às vezes é tanta coisa que o empreendedor precisa fazer, que ele acaba colocando na mão de uma empresa, mas não necessariamente essa empresa vai colocar as pessoas mais bem treinadas para o seu atendimento. Então, tem que ter esse cuidado sim, Rô. E aí, existe algum tipo de mentoria? Como eu saber que a empresa que eu contratei, que eu terceirizei, está indo pelo caminho certo? Olha, primeiro conselho é não contrate sem saber o que você precisa cobrar dessa empresa. Então, faz um treinamento, faz um curso, entende a dinâmica das redes sociais, porque aí você consegue cobrar. Você não precisa ficar ali sozinho gerenciando a sua rede social, mas você consegue cobrar porque você vai saber o que é uma boa prática, o que não é legal fazer, o que é muito arriscado fazer. Então, primeira coisa é você ter essa visão para poder cobrar de uma empresa, porque não dá para você ter certeza que a empresa vai te entregar um bom trabalho. É difícil isso. Finalzinho do programa, Dani, dica de ouro aqui para os empreendedores que querem aprender a faturar na pandemia. Não deixe de usar as suas redes sociais.
Não deixe de aparecer nas suas redes sociais, porque isso gera uma conexão enorme. Veja grandes empresários aí que hoje se dedicam a um trabalho de comunicação nas suas redes sociais, como grandes varejistas, enfim, tem tanta gente que não dá nem para trazer o nome aqui. Então, dá uma olhada, porque se essas pessoas estão investindo em rede social, pode ser que você esteja perdendo uma grande oportunidade. Ok, Dani Almeida, especialista em redes sociais e jornalista, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí. Vamos ajudar essa galera toda a faturar na pandemia através das redes sociais. Muito obrigada, Dani. Obrigada a você. Boa noite, gente. Boa noite. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até lá.